Estou aqui diante deste canal, quero trazer esta palavra aqui com vocês aqui, mas antes quero pedir a vocês que vão embaixo do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e deixe um joinha com a gente aí. Vamos lá, se inscreva no canal e agora e ative o sininho de notificação e deixe um joinha com a gente aí. E vamos parar de enrolação e vamos embora pro vídeo. Quero trazer aqui uma palavra aqui com vocês aqui em Mateus 10 primeiro. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe o poder para sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são este: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, e Bartolomeu, Tomé, e Mateus, e o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado também Simão Cananimita, e Judas e Zacarias, o mesmo que o traíam. E Jesus enviou este 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ande as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Estou aqui hoje diante deste canal para trazer esta palavra aqui com vocês aqui e dizer para vocês que Jesus deu o poder para nós expulsar os demônios, para nós curar os enfermos, para a mão sobre os enfermos e curaram. Meus queridos e minhas queridas, estou aqui hoje diante deste canal para trazer esta palavra aqui com vocês e dizer para vocês que Jesus operava tantos milagres, tantas maravilhas, tantas curas. Jesus operou tantos milagres, tantas curas, tantas maravilhas. Oh, meus queridos e minhas queridas, se vocês viram tantos milagres que Jesus operava tantos milagres, tantas maravilhas. Meus queridos e minhas queridas, meus queridos e minhas queridas, Jesus operou tantos milagres, meus queridos e minhas queridas. Jesus operou tantos milagres, meus queridos e minhas queridas. Oh, meus queridos e minhas queridas, estou aqui hoje para dizer para vocês, meus queridos e minhas queridas. Sim, meus queridos e minhas queridas, para dizer para vocês, meus queridos e minhas queridas. Oh, meus queridos e minhas queridas, Jesus operou tantos milagres, tantas maravilhas, meus queridos e minhas queridas. Se você já viu tantos milagres, Jesus operou, meus queridos e minhas queridas. Sim, meus queridos e minhas queridas, estou aqui hoje para dizer para vocês, meus queridos e minhas queridas, que Jesus operou tantos milagres, tantas maravilhas, meus queridos e minhas queridas. Estou aqui hoje para dizer para vocês, meus queridos e minhas queridas. Sim, meus queridos e minhas queridas, seja fiel, seja digno, seja grato, seja temente diante da graça deste Deus. Sim, meus queridos e minhas queridas, estou aqui hoje para dizer a vocês, meus queridos e minhas queridas, o amor deste Deus é digno, é grato, é temente, meus queridos e minhas queridas. Devemos ser temente, devemos ser gratos, devemos buscar a santidade, devemos buscar o amor, devemos buscar a graça deste Deus. Sim, meus queridos e minhas queridas, seja fiel, seja digno, seja grato, meus queridos e minhas queridas. Oh, meus queridos e minhas queridas, seja fiel, seja digno, seja grato.
Sim, meus queridos, estou aqui hoje para dizer para você, meus queridos. Estou aqui hoje para dizer para você, meus queridos. Sim, meus queridos, e você, meus queridos. Sim, Jesus querido, estou aqui hoje para dizer para você que este Deus é tão maravilhoso. Deus é tão digno, tão grande, grato, ser fiel, ser temente, ser grato. Buscar a santidade, buscar o amor, buscar a graça deste Deus, meus queridos. Sim, meus queridos, estou aqui hoje para dizer para você, meus queridos. Sim, meus queridos, seja fiel, seja digno, seja grato, seja temente, meus queridos. Olha os milagres que Jesus operou, olha as curas que Jesus operou. Meus queridos, Jesus fez tantos milagres, tantas maravilhas, tantas curas que Jesus operou. Você não tem noção o tanto de cura que Jesus operou. Meus queridos, vai no terceiro dia. Meus queridos, vai na Páscoa, meus queridos, foi entregue a Pilatos para morrer, meus queridos, no nosso lugar. Jesus, meus queridos, levou tanta chicoteada. Foi tanta chicoteada, meus queridos, que parte da tua costela dava para ser vista. Meus queridos, podia enfiar a mão lá, meus queridos, podia enfiar a mão lá, meus queridos, podia enfiar a mão lá, meus queridos. Oh, meus queridos, estou aqui hoje para dizer para você, meus queridos, que Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão digno, tão grande, grato em ser fiel, ser temente em o amor deste Deus. Olha o que Jesus passou por nós, meus queridos. Olha o que Jesus passou por nós, meus queridos. Aquela cruz era nossa, meus queridos. Se Jesus não estivesse passando por tudo isso, meus queridos, eu não sei nem o que seria de nós hoje, meus queridos. Hoje nós estaríamos perdidos, meus queridos. Hoje nós estaríamos perdidos, meus queridos. Mas não, Jesus resolveu passar por tudo isso por nós, meus queridos. Jesus resolveu passar por tudo isso por nós, meus queridos. Para dar o direito à vida eterna, meus queridos. Oh, meus queridos. Jesus levou tanta chicoteada, mas tanta chicoteada que Jesus levou, que parte da tua costela dá para ser vista, meus queridos. Parte da tua costela dá para ser vista. Podia enfiar a mão lá, meus queridos. Oh, meus queridos. Jesus, meus queridos, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus, meus queridos. E Jesus sentiu febre, 40 graus de febre, meus queridos. Jesus sentiu 40 graus de febre, meus queridos. Jesus sentiu 40 graus de febre, meus queridos. Jesus suportou isso tudo, foi por amor, por mim, por você, meus queridos. Jesus sentiu 40 graus de febre, meus queridos. Fizeram Jesus carregar uma cruz tão pesada, quilômetros e quilômetros de distância. E lá em cima do Gólgota, meu Deus, meus queridos e minhas queridas, pegaram Jesus na cruz e os pregos entraram nas tuas mãos, meus queridos. Oh, meus queridos, foi um ato tão terrível, tão tremendo. Jesus sentiu sede, pediu água. Eles deram vinagre para ele, meus queridos. Uma lança foi gravada no teu peito, meus queridos. Uma lança foi gravada no teu peito, meus queridos. Por amor por mim, por você, Jesus passou por tudo isto, meus queridos. Oh, meus queridos, eu não sei o que seria de nós hoje se Jesus não tivesse passado por tudo isto, meus queridos. Quero dizer aqui hoje para você, meus queridos, que vale a pena sim ser fiel.
Vale a pena sim ser temente, ser grato, buscar a santidade, buscar o amor, buscar a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Estou aqui hoje para dizer para você, meus queridos e minhas queridas, que vale a pena sim ser fiel. Vale a pena sim ser grato, ser temente, buscar a santidade, buscar o amor, buscar a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Seja fiel, seja digno, seja grato, busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus. Seja mais fiel, seja mais digno, seja mais grato. Busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Sim, meus queridos e minhas queridas, seja mais fiel, seja mais digno, seja mais grato. Busque mais a santidade, meus queridos e minhas queridas. Sim, meus queridos e minhas queridas, seja mais fiel, seja mais digno, seja mais grato. Busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus. Seja mais fiel, meus queridos. Vamos buscar mais assim, mais fiel, ser mais grato, ser mais temente, buscar mais a santidade, buscar mais o amor, buscar mais a graça deste Deus. Seja mais fiel, meus queridos e minhas queridas. Sim, meus queridos e minhas queridas, este Deus é tão maravilhoso, que Deus é tão digno, tão grande e grato é. Ser fiel, ser temente, ser grato, buscar a santidade, buscar o amor, buscar a graça deste Deus. Seja fiel, seja digno, seja grato, busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus. Seja mais fiel, meus queridos e minhas queridas. Oh, meus queridos e minhas queridas, este Deus é tão maravilhoso, Deus é tão digno, meus queridos e minhas queridas. Sim, meus queridos e minhas queridas, este Deus é tão maravilhoso, Deus é tão digno, tão grato em ser fiel, ser temente, meus queridos e minhas queridas. Sim, meus queridos e minhas queridas, estou aqui hoje, meus queridos e minhas queridas, para dizer para você, meus queridos e minhas queridas, sobre este Deus é tão maravilhoso, meus queridos e minhas queridas. Seja fiel, seja digno, seja grato, busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Oh, meus queridos e minhas queridas, quando Jesus andou aqui na terra, ele operou tantas curas, tantos milagres, meus queridos e minhas queridas. Eis que, meus queridos e minhas queridas, Jesus estava andando pela cidade, deparou com um homem coxo, meus queridos e minhas queridas, deitado no tanque de Siloé, meus queridos e minhas queridas, chamado tanque de Betesda. E Jesus perguntou para ele quem fica são, quem fica curado, meus queridos e minhas queridas. E o homem pegou e disse assim para Jesus: ah, Senhor, quando a água é agitada, não tem homem nenhum que me jogue na água, mas quando eu vou, vai outro além de mim, meu Senhor. E Jesus pegou e disse desta forma para ele: pega, levanta-te, anda e pega a tua cama e vá. E o homem pegou, levantou e saiu andando e pegou a cama e foi. Meus queridos e minhas queridas, olha os milagres que Jesus operou, meus queridos e minhas queridas. Olha as curas que Jesus operou, meus queridos e minhas queridas. Você precisa de ver, meus queridos e minhas queridas, as curas que Jesus operou, meus queridos e minhas queridas. Oh, meus queridos e minhas queridas. Oh, Senhor Jesus querido, meus queridos. E nesse dia era sábado, meus queridos e minhas queridas. Não podia operar milagre, meus queridos e minhas queridas. E os escribas fariseus chegaram até este homem e disse assim: hoje é sábado, não pode operar milagre hoje. Quem que te curou? E ele não sabia que quem que tinha curado que era Jesus, que tinha curado ele. E disse assim: o homem que me curou disse: levanta, pega a tua cama e vá. E hoje eu sei que agora estou curado, meus queridos. Hoje sei que estou curado. Mas Jesus já tinha se retirado de lá. Meus queridos e minhas queridas, nesse dia era sábado, meus queridos e minhas queridas.
Eis que, meus queridos, que Jesus aí entrando dentro da cidade, uma multidão. Eis que ele vinha outra multidão de dentro da cidade para fora. Eis que ele vinha outra multidão de dentro da cidade para fora. E disse assim, e era uma viúva que enterra seu único filho. E Jesus disse para ela: mulher, não chore, mulher, não chore. Jesus podia ressuscitar o marido dela. Podia, só bastava ela levar Jesus aonde estava o marido dela. E Jesus ia ressuscitar o marido dela. Não, Jesus só ressuscitou o filho dela. Ele disse assim, Deus tocou no escribe e disse assim: menino, levanta-te. O menino pegou e sentou. Olha os milagres que Jesus operou, meus queridos e minhas queridas. Um dia, meus queridos, mandaram chamar Jesus e disse assim para Jesus: Senhor, Lázaro que tu amas está enfermo. E Jesus pegou e disse desta forma para eles: esta enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de Deus ser glorificado sobre ela, meus queridos e minhas queridas. E Jesus pegou, sabendo da notícia, Jesus ficou 2 dias naquele lugar. E depois dos 2 dias que Jesus ficou, meus queridos e minhas queridas, depois dos 2 dias que Jesus ficou, Jesus, meus queridos, falou para os seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E os discípulos chegou e comentou com ele assim: Senhor, os judeus queriam predejá-lo, mas mesmo assim o Senhor quer voltar para lá. E Jesus pegou e disse desta forma para eles: não tem 12 horas no dia. Se andar de dia não tropeça, mas se andar à noite tropeça. E vamos voltar para lá que nosso amigo Lázaro dorme e foi despertar do seu sono. E os discípulos pegou e disse assim para Jesus: Senhor, se dorme está salvo, meu Senhor. Se dorme está salvo, meu Senhor. E Jesus pegou e disse desta forma: não, o verbo está dormindo, o verbo morreu. E Jesus pegou e disse desta forma para eles: vamos voltar para lá e vou ressuscitar dos mortos, meus queridos e minhas queridas. E Jesus chegando lá, Marta veio em encontro de Jesus e disse assim para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse vindo, Lázaro não tinha morrido, mas eu sei que todos que pedires ao Pai concederá. E Jesus pegou e disse desta forma para Marta: Marta, Lázaro vai te ressuscitar. E Jesus, Marta pegou, falou desta forma para Jesus: Senhor, eu sei que vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. E Jesus pegou e disse desta forma para Marta: Marta, onde puseres, onde colocares. Marta, onde puseram, onde colocares. E Marta pegou e levou Jesus até lá. E Jesus só disse: retire-se a pedra. E Marta veio em encontro de Jesus e disse assim para Jesus: Senhor, já cheira mal. Já tem 4 dias, já cheira mal, Senhor. Já tem 4 dias, já cheira mal. E Jesus disse desta forma para ela: eu não disse, se tu crês, tu verás a glória de Deus, retire-se a pedra. Jesus podia retirar, Jesus podia pedir para retirar todas as pedras de todo sepulcro. E Jesus podia, se não mandar tirar a pedra de todo sepulcro, meus queridos e minhas queridas. Jesus podia pedir para tirar a pedra de todo sepulcro, meus queridos e minhas queridas. Porque ele era tão poderoso, porque ele era poderoso, meus queridos e minhas queridas. E Jesus só disse para retirar a pedra, somente do túmulo onde estava Lázaro. E Jesus disse assim para lá, Jesus chegando até o sepulcro, meus queridos e minhas queridas, disse assim para o Pai: Pai, fizeste isto para acreditar no meu propósito que vim aqui nessa terra.
E Jesus chegando até o sepulcro, Jesus chorou no sepulcro, meus queridos e minhas queridas. Como Ele pode ser tão poderoso, como Ele pode chorar no sepulcro. E Jesus só disse uma palavra, Lázaro sai para fora. E Lázaro pegou e saiu para fora. E todos ficaram maravilhados, meus queridos e minhas queridas. Olha os milagres que Jesus operou, meus queridos e minhas queridas. Olha os milagres que Jesus operou, meus queridos e minhas queridas. Olha as curas que Jesus operou, meus queridos e minhas queridas. Olha aí, meus queridos e minhas queridas. Sim, meus queridos e minhas queridas, Jesus operou tantas curas, tantos milagres. E são somente essas palavras que o Espírito Santo de Deus me conceda. Agora vai embaixo do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e continue inscrito neste canal do YouTube e trazer mais vídeos como esse daqui, porque todos os dias eu posto vídeo novo aqui neste canal. E se você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, quanto mais eu for postando vídeo aqui, mais vocês vão ficar por dentro dos meus vídeos. E até mais e tchau, tchau.